Irmãos queridos, a graça e a paz de Jesus. Boa noite para você que está aqui nos visitando. É uma alegria. A gente está aqui dizendo que não tem outro lugar melhor a não ser esse diante de Deus. Isso não é apenas um lugar, mas é uma postura na vida, viver diante de Deus. E a palavra tem um papel fundamental. A palavra ensina a gente a viver diante de Deus. Você tem que viver diante dos homens, da família, do trabalho, mas, em primeiro lugar, a gente precisa aprender que nós precisamos aprender a nos apresentar diante de Deus. Você tem tido essa experiência? Senhor, eu vim me colocar diante do Senhor. Vim me colocar diante do Senhor em oração. Vim me colocar diante do Senhor em confissão. Vim me colocar diante do Senhor em súplica. Tenho muitos pedidos, muitas necessidades, elas me afligem. Tenho medo do que virá ou não está vindo. Então a gente precisa aprender, irmãos, a se exercitar na oração, se colocando diante do Senhor. A vida cristã é uma vida relacional. Relacionamento com Deus. E isso a gente precisa aprender a construir com a oração e com a palavra. Oração, a gente fala e escuta. E palavra, Deus fala conosco. Toda a nossa vida aqui, em volta da palavra de Deus, tem que ser para dar chão para o nosso relacionamento com Deus. Então a pergunta de Deus para mim e para você nesta noite é: como está o seu relacionamento com Ele? Ele existe? Se existe, em que momento nós estamos nesse relacionamento? Deus quer se revelar a você. Deus quer se revelar a mim, pessoalmente. E nós precisamos buscá-lo. Se nosso coração e nossa mente não estiver condicionada, apercebida disso, a gente vai vivendo a vida e aí a gente cai naquilo que a gente chama de religiosidade. Vou à igreja, oro, leio a palavra, mas não estou com a minha vida diante de Deus. Não estou aqui dizendo: Deus, fala comigo porque eu preciso te ouvir. Nós precisamos resgatar isso. Senhor, eu quero aprender a viver diante do Senhor. Não é o exercício da oração e nem o exercício da leitura, mas é por meio da oração e por meio, porque isso é um exercício, mas o alvo não é fazer, puxa, já orei hoje, já li a Bíblia. O alvo é Deus, orando ao Senhor, que eu aprenda a estar diante de Ti. Revela-te a mim. Eu preciso te conhecer. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Daniel. Capítulo 5. Nós temos feito a leitura completa, né, da passagem, e não vai ser diferente hoje. Então, atenção. Às vezes, quando eu estou em casa, eu falo: eu tenho que descontar a leitura no tempo, mas a gente vai ser cuidadoso com isso. Então, Daniel capítulo 5. Versículo 1 em diante, nós vamos ler o capítulo inteiro. Não me xingue, mas nós vamos ler o capítulo inteiro. Ok? Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, suas mulheres, as suas concubinas, bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas, beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, bronze, ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana, que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos,
e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado, tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e tinha capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você, que você é um iluminado, que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios, os encantadores, à minha presença, para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: pode guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à falta de posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com jumentos selvagens e a comer capim com os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubestes de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres, as tuas concubinas. Louvaste os seus deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele elevou a mão, que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. Este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os teus dias do teu reinado e determinou o teu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho. Puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do seu reino, com a idade de 62 anos. Leitura extensa.
Irmãos, a gente tem visto um monte de história no livro de Daniel. E talvez você diga assim, o livro de Daniel é historinhas. São historinhas. São histórias preservadas para nós pelo Espírito Santo de Deus. Queria que você atentasse para isso. Para a gente saber que há, irmãos, um conflito entre o reino da luz e o reino das trevas. Esse conflito existiu. Ele existiu nos dias de Daniel. Ele existiu no ministério de Jesus e ele continua existindo hoje. Existe um conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas. Mas o livro de Daniel também, ele quer mostrar isso para mim e para você. Você tem percebido isso na sua vida? O livro de Daniel também quer mostrar que Deus intervém neste conflito. E nós precisamos entender e clamar pela intervenção de Deus quando percebemos esse assédio das trevas na nossa vida. E o livro de Daniel também quer encorajar os crentes de qualquer época e qualquer lugar, aquele que crê em Cristo Jesus. Ele quer encorajar a minha vida e a sua vida para a gente aprender a lutar nas lutas da contemporaneidade. Não importa em que época. Nós estamos no século XXI e o século XXI tem as suas lutas peculiares. E como é que um texto que relata coisas que aconteceram lá na Babilônia, em outra língua, em outra geografia, em uma época tão distante da nossa, numa sociedade que para nós está morta. O que isso tem a ver? Pois esta mensagem de Deus que aconteceu lá com Daniel e tantos episódios que nós temos registrados, não é uma história de Daniel só, é uma história de um Deus que intervém. E de um Deus que capacita seus filhos a serem fiéis num momento como o nosso, no século XXI, para poder discernir o assédio das trevas e a gente perceber que Jesus é luz. Irmãos, que a gente tenha esse discernimento. E à luz desse texto, nós temos algumas lições dele para nós. E aí eu queria que a gente ficasse apercebido da história desse sucessor de Nabucodonosor. Há uma diferença. Alguns acreditam que ele é filho direto ou que é um neto. Pouco importa. A grande questão é que ele conhecia Deus. Ele viu a manifestação do poder de Deus. Mas ele não teve coragem de viver de acordo com o conhecimento. E aí nós temos algumas lições para nós. Antes, porém, eu queria me dirigir diretamente a nós, a vocês e a mim também, me incluir nisso. E dizer que nós chegamos num ponto da nossa meditação em Daniel, e o título da nossa série desse semestre é Fique Firme na Fé, porque os dias são maus. E eu queria que a gente, antes da gente pensar, eu vou ser bem objetivo nas 3 lições do texto, mas eu não queria que você perdesse o fio da meada. E eu queria fazer uma chamada para o teu coração, para que a gente aprenda a voltar para o Evangelho. Irmãos, Deus não tem deixado de nos dar a palavra. Deus não tem deixado de consolar o seu coração, edificar a sua fé e corrigir quando a gente está andando num caminho que não é o de Jesus. Deus tem nos presenteado. A pergunta de Deus para mim, inclusive para mim e para você, é o que é que nós temos feito com a palavra? Em que lugar ela está na nossa vida? E como ela rege as nossas escolhas e decisões? Onde está o Evangelho de Jesus na minha vida e na tua vida? Estou perguntando não pela suspeita. Não é pela suspeita. Mas a pergunta é na prudência. Irmãos, se a nossa vida não for regida pelo Evangelho de Jesus, várias áreas da nossa vida vão manifestar problemas. E a gente precisa se aperceber disso. Que essa mais uma história não seja mais uma, para a gente se alfabetizar de Bíblia e dizer, estou por dentro. Mas que essa história, de novo, nos coloque de joelhos diante de Deus e diga, Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Obrigado porque o Senhor é Deus e o Senhor intervém. Você tem clamado a intervenção de Deus na sua vida ou você acha que Deus está lá e nós estamos aqui? Nós temos chorado os nossos medos e desesperos diante de Deus. Senhor, eu estou com problema de enfermidade na minha família, eu não sei o que fazer. O Senhor tem poder para curar. E eu não sei se o Senhor quer curar. Mas eu queria que o Senhor fizesse uma intervenção aqui. Deus, eu estou com um perrengue na minha vida, fui mandado embora. A crise bateu a minha porta. E o medo de orar e o Senhor não fazer nada.
Aí vão perguntar, você não crê em Deus, você não é evangélico, nananã, e aí você orou e Deus, se o senhor não, é melhor ouvir, não vou abrir. E a intervenção dele é dizer, não vou fazer. Nós precisamos nos exercitar na oração para ouvir a voz de Deus e saber que Deus intervém. Diante disso, nós temos 3 lições. A primeira delas, esse texto está mostrando para nós, queria que você guardasse isso, o que é a alegria do pecado. Primeira parte dessa passagem toda. O rei estava lá, sabendo de tudo que Deus já tinha operado, com Daniel, por meio de Daniel, na Babilônia e com Nabucodonosor. Mas o que é que ele fez? Pegou o vinho. Vinho é símbolo de alegria na Bíblia. Ah, então pode beber, beba. Com moderação, estou brincando. Mas ele pegou o vinho, o problema não é o beber, a questão é com que objetivo e para que finalidade. Por que ele foi pegar no vinho? Porque ele queria a alegria do pecado. É aí que está o problema. E quando a gente vai buscar a alegria do pecado, nós temos algumas lições que o texto revela para nós. Irmãos, preste bastante atenção, porque o diabo tenta você e a mim nas nossas fraquezas. E ele sempre tenta a gente nas nossas fraquezas para mostrar que o pecado ele traz alegria. E ele traz mesmo. O pecado traz uma alegria, só que é diferente da alegria da salvação. E a gente precisa discernir entre a alegria da salvação que vem com Cristo Jesus e a alegria do pecado. Pecado é errar o alvo. Nós temos 3 palavras na Bíblia toda para definir o que é pecado. Pecado, iniquidade e transgressão. Pecado é, Deus está ali, eu vou para cá. A gente tem uma inclinação natural para fazer o oposto do que Deus fala. Nós nascemos assim. Ninguém te ensinou a fazer isso, eu também não me ensinei. Você tem isso aí, está em você. E enquanto não chegarmos à glória, lá nós estaremos com uma identidade nova vinda de Cristo Jesus, mas numa casa que naturalmente ela vai para cá e Deus está lá. E a gente não era. Os nossos instintos, eles vão para um lado e Deus está falando que é para ir para lá. Isso é pecado. Agora, socialmente, ao longo da nossa história de vida, nós vamos tendo áreas em que isso vai sendo instigado. Eu tenho as minhas, você tem as suas, e aí a gente olha para essas áreas e a gente percebe o assédio do maligno dizendo, seja feliz, cedendo. E a primeira manifestação a primeira causa que faz a gente buscar alegria no pecado, é que a gente pega coisas, mas sem a consciência de Deus. Então, Belsazar, quando vai pegar o vinho, e para beber o vinho, ele pega as coisas que eram lá do templo, que Deus deu lá com Salomão, prometeu com Davi, Salomão construiu, e ele inaugurou e deu a presença. Templo seria uma figura do que foi Cristo no Novo Testamento, e o que somos nós hoje, casa de Deus. Deus mora lá, Deus mora aí. Ele pega isso que tem sentido com a presença de Deus, tira de lá, coloca num templo a serviço de outros deuses e diz, vamos beber vinho. Ele quer beber vinho nas coisas que outrora tinham relação com Deus. Então o prazer do pecado, ele sempre faz eu e você, nós perdemos a consciência de Deus. A gente faz as coisas, mas a gente não tem sensibilidade ao caráter dele. A gente faz as coisas, mas a gente não tem senso, não tem temor, e por isso faz as coisas sem equilíbrio. Enfia o pé na jaca. A gente faz as coisas sem medida. Por quê? Porque aquilo lá é a minha alegria. Quanto mais eu tiver, mais feliz eu vou ser. Então hoje eu fiz isso, amanhã tem que ser aquilo, aquilo outro. É a coisa, é o vinho. O problema não era o vinho, o problema é a falta de consciência de Deus. Deus, eu estou aqui fazendo como se ele não existisse. Ele não é um motivo para mim. Ele não é uma razão. A alegria do pecado, gente, faz a gente até saber que Deus existe, mas a gente não vive em relacionamento com ele. É a coisa mais triste, por exemplo, a gente percebe isso nas nossas relações aqui. Vamos tentar avaliar aqui. Quantos de nós não ficamos chateados que ontem você chega num lugar ou namorada e fala assim, você nem notou minha presença.
A gente não fica indignado com uma coisa dessa. Você chegou na igreja, ninguém da fonte falou com você. Se aconteceu isso, perdão, em nome de Jesus. Não foi por mal. Poxa, mas eu entrei e saí, não notaram a minha presença. Cultuaram, falaram com Deus, mas não me perceberam. Relacionamentos na rotina. Depois de 20 anos, você não percebe que eu estou em casa. Minha presença para você é nada. A alegria do pecado é isso aí, só que é com Deus. A gente vive, canta, outro lugar melhor não há, nananã, mas não tem a menor consciência dele. É como se ele não estivesse na minha vida. E o que sobra? Vamos beber vinho. Porque eu preciso ser feliz, é o que me resta. Onde está Deus na minha vida e na tua? É a consciência dele. Se Deus não é um motivo, o segundo ponto é que a gente pega as coisas erradas, a gente usa as coisas que foram dedicadas para ele e usa a parte dele. Os utensílios do templo estavam lá, mas eles têm sentido com Deus. O que dá sentido às coisas que Deus nos dá é Ele. Qual é o sentido do teu casamento? Deus. Qual é o sentido do teu celibato? Deus. Qual é o sentido do teu trabalho? Deus. Qual é o sentido de ter filhos? Deus. Qual é o sentido de não ter filhos? Não terei porque o motivo é Deus. Irmãos, ter coisas sem Deus é encontrar alegria no pecado. O problema não é ter ou não ter. A questão é onde está Deus naquilo que nós temos. Onde está Deus? Onde está Deus nas nossas vidas? Onde está Deus? De novo, não é a suspeita. Não é a suspeita. Mas às vezes a gente está enfadado de bênçãos e diz, estou vazio. Deus, não vou nem pedir, porque o Senhor me abençoa tanto. Mas eu estou sem sentido na vida. Não sei de onde eu vim, para onde eu vou, minha vida está na rotina. Onde está Deus? O problema e o sentido de todas as coisas, eu queria que você, Fonsecar, pense aí agora. Todas as coisas, as mínimas, as mais complexas que Deus agiu e te deu. Onde está Deus? O sentido disso tudo é Ele. O sentido de todas as coisas da sua vida é o Senhor. Ter coisas sem Deus, isso é usar uma coisa do jeito errado. Se nós estamos com as bênçãos e Deus não é o que dá sentido para tudo isso, a gente está profanando uma coisa que é separada para Ele. Pelo menos em formalidade você fez isso. Você se batizou e se dedicou para Ele. Isso é formalidade. Teve filho, dedicou ao Senhor aqui, dizendo, Deus, eu vou entregar o meu filho para o Senhor porque ele vai ser educado na palavra. Isso é cerimônia. Fui casar, voto, prometo diante de Deus, abençoe-me, Senhor. É voto. São lembretes, sinais externos que remetem a uma realidade dentro de nós. E é por isso que nós devemos fazer sempre, irmãos, onde está Deus que dá o sentido para todas as coisas que você recebeu dele. Belsazar não quis fazer isso. Fez uso errado de coisas que eram santas. Usou a parte do caráter de Deus. E aí o que ele fez? Quando a gente faz isso, o que ele vai fazer? Vamos dar festa. Na noite em que o rei estava cirandando para invadir, o cara vai dar festa. Meu, fica esperto, abre teu olho. O reino Medo-Persa está aí, Dario está com as tropas prontas para te atacar. Não seria o momento dele dizer, vamos beber vinho, lá, e beber, e ficou de fogo. Outro problema, quando a gente tem alegria no pecado, a gente vai buscar sabedoria no mundo. A coisa mais horrível. Aí a gente, não, mas tem um cara, ele não é crente, mas ele tem uma teoria que eu acho bárbara. Cara, olha, falta Jesus na vida dele, mas eu gosto das ideias dele. Meu, você já estudou aquele cientista? Ele é acadêmico. Aí a gente encara. Ele é acadêmico. O cara, ele é bom. Eu acho que você devia dar uma lida, assim. Pastor, não fica bravo, mas nós somos uma igreja, está lutando pela reforma, nananã, é só Jesus, a Bíblia, a fé, a graça, só a glória para Deus. Mas, olha, ele não é inspirado, mas ele tem um alto grau de iluminação.
E eu acho, pastor, que tem dado uns resultados bons. Irmãos, o mundo não entende a revelação de Deus. O mundo não entende a revelação de Deus. Mas quando a gente está na alegria do pecado, o mundo faz sentido, as ideias do mundo fazem sentido para nós. Interpreta muita coisa. Interpreta muita coisa e a gente vai lá, olha, estou até chancelado para fazer isso. Aí a gente relativiza. Não, porque lá na evangélica é assim, mas aqui está assim, então é tudo igual. O resultado, o caminho é diferente, mas o resultado deu o mesmo. Irmão, só tem um caminho, que é Jesus, e a verdade é Ele, e a vida é Ele. A alegria do pecado ou a alegria da salvação? A alegria do pecado, quero recapitular. Faz as coisas e ignore Deus. Pega as bênçãos que Ele deu e usa da maneira errada. Não é mais separado para Ele. É meu. É para o meu prazer. E para continuar vivendo a vida, vou buscar sabedoria neste mundo. Tem uns caras que eu gosto de seguir. Segunda lição desse texto para nós. Irmãos, queria que você, se você está com sono, acorda, se você está vagueando, venha, se você está aqui, fique mais. O único jeito para a gente sair da alegria do pecado e ir para a alegria da salvação é pelo confronto. O confronto de um profeta. Daniel foi levantado por Deus naquele lugar como um profeta de Deus para confrontar os reis. É a coisa mais horrível, não sei se você percebe quando Deus está vindo para te confrontar. É uma coisa assim que a nossa tendência é dizer, eu não quero ouvir, não quero me ver, eu sei que Ele vai falar a verdade, eu sei que Ele vai vir com uma motivação e uma razão divina, e Ele vai mostrar, e eu sei que eu vou me ver como eu não estou me enxergando. É horrível, mas é uma luta de amor que a gente diz, Deus não vem, mas se o Senhor vier, eu vou me render ao Senhor. Mas você precisa buscar esse confronto. Não sou eu, nem ninguém, é Deus e a palavra que confronta. Mas Ele tem seus caminhos e seus servos. Você deve estar atento a isso. Como Deus usa a sua palavra e quem Ele quer usar para confrontar você. E Deus não confronta porque Ele quer mostrar que Ele tem razão, Ele não precisa disso, porque a palavra é a verdade, Deus não precisa dar satisfação dele para ninguém. Se Deus confronta é porque Ele tem um plano, propósito e ama as suas ovelhas, ainda que desgarradas, Ele quer trazer para perto dele. Só que Deus vai, mas aquele que ouve e percebe, saca e responde, é o que tem um coração humilde. Então eu vou dizer uma coisa, Deus não vai deixar de falar com você, nem comigo. Ninguém neste mundo vai poder dizer, Deus não me falou. Deus não veio a mim com confronto, Ele vai. E nós precisamos saber que o Evangelho é confronto. Por isso que a pregação da palavra, que é o que a gente está fazendo agora, não pode penetrar só na tua mente. Mas a gente tem que deixar a palavra cair ao nosso coração, porque é lá no coração que estão as nossas raízes, e a palavra vai dizer, Cristiano, este é você, safadinho. E a gente precisa perceber as nossas raízes ali e dizendo, Senhor, socorro, porque eu estou tudo enraizado nas minhas fraquezas. E é só o Evangelho. Quem dera nós pais tivéssemos esse poder, de olhar o coração de um filho e dizer, eu sei onde tem raiz de pecado ali. Mas a gente não tem esse poder. Mas Deus tem. Deus sabe entrar em você e dizer, olha quem é você, eu preciso mostrar você para você. Por isso, irmãos, buscar a experiência do confronto do pecado não é uma experiência de vergonha, não é uma experiência de remorso, não é uma experiência de culpa, é uma experiência de libertação da gente mesmo e dizer, Deus, muito obrigado porque eu estou renovado. Só que o diabo, até a gente passar por essa experiência, ele diz, você vai ser envergonhado, fuja de Deus que Ele vai vir com uma foice e Ele vai matar você, vai expor você na fonte Sicar, todo mundo vai saber quem é você, canalha, pecador, e aí ele fala, meu Deus, se eu sou descoberto nessa, eu estou lenhado. Mentira! Se Deus quer vir a você para se confrontar, corra aos braços dele e diz, pode falar, porque eu preciso te ouvir. Não tenha medo, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de paz. Para que fugir dele? Isso é coisa de Adão.
Mas Cristo não, Cristo é a verdade, diante de Deus, vai lá, Ele ali, Deus, eu estou aqui, Pai, socorro, passa de mim o cálice, eu e o Senhor. É essa a nossa vida hoje, chega de fugir de Deus. E o que é a experiência do confronto? Para que Deus vem confrontar a gente? Para nos humilhar. Deus vem confrontar seus filhos para humilhar. Humilhar não é envergonhar, humilhar não é culpar, humilhar não é ter remorso. Humilhar é dizer, eu não me basto, eu preciso do Senhor e sem o Senhor eu não quero viver nada. Eu quero voltar a todas as bênçãos que o Senhor me deu com o Senhor. Me ajuda a voltar para o trabalho, para o casamento, para os filhos, para o ministério, para tudo, para a minha solteirice, para a minha profissão, para os meus estudos, tudo com o Senhor. E isso não é uma experiência de soberba, é uma experiência de humilhação. Deus foi humilhar o rei, mas ele não se humilhou. O que ele fez? Quando Daniel foi lá falar com ele, já tinha falado 3 vezes. Vou te dar o 3º lugar no meu reino, vou te dar o colar, os favores, o manto, lá. Olha os favores que eu posso te dar. Glória a mim, louvado seja eu. Ele quis dizer isso. Se ele tivesse se humilhado, Daniel, não preciso te dar nada. Obrigado, porque Deus está vindo ao meu encontro, meu negócio agora é com ele. Segundo ponto da experiência de confronto, agora eu queria falar agora para nós e Deus vai dar uma batidinha. Irmãos, ele não, no momento do confronto, ele não teve coragem de fazer valer o conhecimento de Deus que ele teve. Pouco ou muito ele conhecia. E aí, irmãos, o que você e eu, nós conhecemos de Deus, nos torna responsáveis. Ele não poderia alegar, não conheço Deus, estou vivendo alheio a ele não se revelou a mim, ele sabia quem Deus era e viu o seu poder. Mas tendo conhecimento de Deus, não quis viver de acordo com o conhecimento. Irmãos, eu sou assim. Eu acho que você tem tendência para ser assim. Se Deus não tiver misericórdia de nós e nos colocar graça e trazer a gente para perto dele, a gente diz, eu sei o que é a palavra, mas escolho seguir meus caminhos. A Bíblia fala que eu tenho que perdoar, mas eu não estou afim. Não vou perdoar, a vida é assim, e aí é tranquilo. Para que confiar na graça? Esse negócio de confiar na graça não dá certo. Amor, perdão, oferecer a face, isso é bobagem, isso é inocência, é coisa do passado. A onda agora é... Não vou rimar. A onda agora é outra, Cristiano. Os crentes de hoje, aí a gente tem 1000 razões, não são mais iguais os de antigamente. Irmãos, a gente está estocado de conhecimento de Deus. Mas quando Deus vem nos confrontar, a gente se esquiva. Parece que as razões do pecado, elas são mais fortes para a gente dizer, olha, é isso, ou a gente opta pela fraqueza, Deus sabe que eu não consigo, ou ele está dizendo assim, ninguém mais vive, está tudo perdido, ou então a gente fica alienado. A gente não quer parar e dizer, Deus fala, eu preciso ver. Deus precisa confrontar a minha vida e a sua vida. E quando Deus vem confrontar a gente, Ele vem confrontar a gente para a gente dar louvor para Ele. O rei Belsazar, ele pegou os utensílios do templo e deu a glória para outros deuses. De madeira, de pedra, de ouro, de prata e de bronze. Irmãos, o que Deus nos deu não é para nós, não é para glorificar ninguém, mas é para a glória dEle. Deus quer nos confrontar, porque Ele nos ama. Porque Ele quer nos tirar da nossa estabilidade, que a gente se acomodou, para dizer, não, tem que ser do jeito que a palavra diz. Porque Ele nos ama. Para terminar, a primeira lição é que a gente pode optar pela alegria do pecado ou a alegria da salvação. A segunda lição é que a gente precisa passar pela experiência de um confronto com o profeta, que é a palavra. E a terceira lição é que quando a gente não se humilha diante do confronto, o juízo vem. Não é castigo, mas é porque Deus não pode se negar. E aí vieram aquelas palavras que nós vimos. O que é essa palavra no texto? Eu vou na fonte Sicar, umas coisas da Bíblia, por que essa passagem? E ainda repete, mene, mene.
repetiu no Antigo Testamento. Quando repete é porque quer enfatizar. São 3 lições. A primeira delas o texto já se explicou. Deus contou e enumerou as tuas ações. Irmãos, prestem bastante atenção. Deus escolhe, não é ameaça. Isso não é ameaça. Mas Deus sabe quem é você. Deus, quando vem confrontar, fala assim: Cristiano, eu já contei você, filhinho. Olha as tuas ações aqui, estão todas contadas. E a gente vai dizer: Deus, o Senhor sabe de mim. É aquilo, o Senhor estava lá. Estava. O Senhor sabe o que eu fiz. Sim, não sei só o que você fez, sei por que você fez. Sei onde está teu coração, está tudo contado. Não apenas isso, Deus pesa e avalia. Contei, pesei e avaliei. E na minha avaliação sobre você, sabe qual é? Faltou a minha pessoa. Faltou a minha presença. Eu não estou aí. E a terceira situação é: contei, avaliei e vi que eu não estou. O resultado onde eu não estou está dividido. Acabou. Acabou. Você perdeu. Aí a gente olha para isso e diz: como que pode ser um Deus de graça? Que quer que a gente perca? Ele é um Deus de graça, mas é justo. É o equilíbrio perfeito entre amor, misericórdia e graça. E que não se nega. E que é louvado quando cumpre aquilo que prometeu. E que não abre mão da verdade. Por isso, irmãos, olhe se você quer todas as bênçãos, agora é uma chamada de Deus para nós, olhe todas as bênçãos que Deus te deu. E eu vou fazer um apelo do fundo do meu coração, com todo fervor e carga emocional para nós nesta noite. Pelo amor de Deus, cuide das coisas que Deus te deu com o Evangelho. Por favor, zele pela tua vida com o Evangelho de Cristo Jesus. Se você, pelo Evangelho de Cristo Jesus, tiver que renunciar a alguma coisa por amor a Cristo, faça sem medo, chorando. Diga: Deus, eu não tenho coragem, mas me pega eu quero entregar a minha vida, eu não quero amar nada, nem pai, nem mãe, nem ninguém, nem tradição, nem isso, nem aquilo, mais do que o que a tua palavra é para mim e Jesus Cristo é o que Cristo e a palavra significam para a minha vida. Por favor, volte para o Evangelho. Por favor, deixa o Evangelho guiar a tua vida. Por favor, porque que nós não provemos isso. Deus avaliou, contou, viu que ele não estava e nós perdemos. Às vezes eu já passei por isso. Deus, o Senhor disse que eu ia ser uma bênção. Nananana. Ok, tira Deus da jogada. Vive a vida como se ignorando a presença dele. O Evangelho, a vida é nossa. A gente segue para a gente mesmo, é tudo para nós, é tudo para a nossa glória e a gente conta com a gente. Mas a gente tem que se lembrar que quem nos criou foi um Deus poderoso, que nos criou para Ele, dependentes dEle, para viver em relacionamento com Ele. Por isso, irmãos, vamos voltar para Jesus e voltar para o Evangelho. Deus tem dito isso para nós há tempos. Queria que a gente reavaliasse a nossa vida hoje, a nossa postura, e que a gente mantivesse as bênçãos que Deus nos deu com fidelidade à palavra. É tempo de voltar. Queria que você avaliasse qual é o lugar que Deus está na sua vida. Qual é o lugar que Deus está na minha vida. Será que a gente é como aquela esposa que ignora o marido há anos? Ou o marido que ignora a mulher há anos? E a gente não faz isso com Deus? Deus, eu estou aqui, mas eu ignoro. O Senhor não é uma razão para mim. Teu Evangelho não é um motivo que me dá brilho nos olhos. Eu não deixo mais ele reger a minha vida. Irmãos, que a gente não veja isso. Deus avaliou, viu que ele não estava e a gente perdeu. Que a gente possa nessa noite dizer: Deus, eu não quero perder. Eu não quero. Eu quero o Senhor. Eu não quero viver como se o Senhor não existisse. Eu não quero viver como se o Evangelho não existisse. Eu não quero viver como se a vida fosse liga no piloto automático e vai. Não, Deus. Eu quero fervor no coração. Eu quero consciência plena da palavra. Eu quero pensar a partir do Evangelho. Eu quero me definir com o Evangelho. É sim, porque o Evangelho diz sim. É não, porque o motivo é não. E o motivo do meu não é Deus. Vamos orar por nós.
Daniel não é um livro de historinhas. Daniel está mostrando para nós que Deus intervém. Ele intervém com juízo. A única maneira de Belsazar não provar esse juízo era dizer: Deus, eu quero viver para o Senhor. Isso não é religião, não é vir para a igreja, nem cumprir tabela. O melhor crente é aqui dentro. É a reforma da vida. Deus precisa reformar a nossa vida espiritual. Reforma do nosso coração. Reforma de tudo que a gente é, a começar de mim. Irmãos, vamos sair daqui hoje sem fardo. Vamos voltar para casa hoje e dizer: Deus, eu joguei tudo ao pé da cruz que precisava jogar. Entulho. Quero jogar os entulhos das minhas relações. Eu não vou voltar para casa com um fardo que eu fui mesmo acumulando na minha vida ao longo dos tempos. Chega, eu quero deixar para Jesus. E eu quero sair daqui revestido de Cristo. Eu quero sair daqui revestido como um eleito de Deus. Eu quero sair daqui pleno de Cristo na minha vida, com o coração em paz, zerado para recomeçar. Com a graça de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado, porque nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra é poder. Tua palavra, Senhor Deus, ela é exata para nós. Nós oramos por nós. Dá-nos um coração humilde, Deus. Confronta o nosso coração nesta noite. Sonda, Deus, o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau. Dá-nos um coração humilde para dizer: por favor, me guia pelo caminho eterno. Senhor, nós temos andado sem sentido. Nós temos andado em busca de coisas. A vida tem ficado um vazio, Senhor. E a nossa maior crise é como é que pode um crente em Cristo Jesus andar sem sentido e vazio. Senhor, por favor, dá-nos percepção da Tua voz. Dá-nos sensibilidade ao Teu caráter santo. Deus, nós não queremos dicotomizar, separar o conhecimento de Deus e a nossa vida sendo regida por nós e por coisas. Meu Deus, por favor, faze-nos voltar da alegria do pecado para a alegria da salvação. Conquista, atrai o nosso coração para o Evangelho de Jesus, como na primeira vez. Como quando o Senhor nos chamou para o Senhor. Ó Deus, restitui para nós a alegria da salvação. Restitui em nós, Deus, a sensibilidade ao Teu caráter santo e sensibilidade de pecado. Deus, nos livra de viver a vida ignorando o Senhor. Perdão, Deus. Não por medo da Tua mão, livra-nos dessa bobagem de ter medo de Deus. Deus, temor não é medo, temor é reverência, temor é adoração. Deus, vem nos buscar, pode confrontar, porque o confronto é bênção, é libertação para nós. O confronto é transformação. Deus, nós precisamos ser transformados. Deus, a vida impõe para nós coisas que às vezes faltam nos discernimento. E às vezes o diabo se joga essa sujeira em nós e a gente não sabe como tirá-las. Elas se apegaram a nós. Ó Deus, nós nos amoldamos a elas. E elas nos escravizam. Deus, o pecado nos escraviza. Ele nos dá uma alegria, mas ele paga com a morte. No dia seguinte, ele vem com a carga de culpa, de remorso, de vergonha. E o Teu Evangelho é um jugo suave, um fardo leve. Deus, nesta noite eu quero deixar aos pés da cruz um fardo de pecado, de culpa, de vergonha. Um fardo de viver a vida longe de Deus, longe da palavra, longe de Jesus. E pedir, Senhor, por favor, nós somos ovelhas desgarradas. Nós somos ovelhas que se desgarraram, que se perderam do Senhor. Mas Tu és o nosso pastor, Pastor Jesus. Vem buscar onde nós estamos. Às vezes a gente olha para nós e eu digo para mim: por que eu cheguei aqui? Como eu vim parar aqui? Ninguém vem me buscar aqui, ninguém sabe me achar nesse lugar. Mas Deus, eu sei que o Senhor pode, os Seus olhos estão sobre nós. Os Seus olhos nunca vacilaram, Deus. Teu olhar nunca deixou de nos alcançar. Por isso, nesta noite, passa com o Teu olhar sobre nós, Deus.
E vem tirar a gente desse abismo. Vem tirar a gente, Deus, desse lugar horrível. Vem tirar a gente, Deus, de coisas que a gente mesmo, camas que nós mesmos fizemos para nós, e isso virou teia. E agora a gente está todo enroscado e não sabe mais voltar. Por favor, corta todos os laços que nós fizemos, ó Deus, conosco e com coisas que não tem nada a ver com Jesus. Por favor, Deus. Por favor, Senhor, nós não queremos que a tua contagem e a avaliação seja perdeu. Esse choro nosso, ele foi feito pelo Senhor em primeiro lugar. O Senhor não tem alegria na perda. O Senhor é aquele que chora a ovelha que se desgarrou. E se nós hoje nos quebrantamos, é porque o Senhor veio com confronto para nós. Por isso, Deus, por favor, todas as bênçãos que o Senhor nos deu, os utensílios da tua casa, Deus, que foram separados para Jesus, para o Senhor, livra-nos de usá-los em outro templo, livra-nos de usá-los, Deus, em outro lugar, livra-nos de usá-los com outras coisas e pessoas, e com outros sentidos, Deus. Deus, estudo, carreira, casamento, família, sentimentos, vida, Senhor Deus, saúde, corpo, casa, qualquer coisa, Deus, são bênçãos que o Senhor nos deu, mas o sentido delas é o Senhor. Toma primazia no nosso coração de novo, Deus. E que todas as coisas da nossa vida, a gente possa dizer poucas ou muitas, nós possamos olhá-las e dizer obrigado, porque Deus está aqui. Que a nossa segurança seja viver no século 21, dizendo, Deus está aqui na minha vida. E Ele intervém. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a te perceber. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.